Ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Nuno. Estimados ouvintes, bem-vindos ao segundo episódio da 7ª série do podcast Ler um Café, Beber um Livro, dedicado à obra do professor Desidério Murcho, Todos os Sonhos do Mundo e Outros Ensaios. Desidério Murcho é um eminente filósofo e exímio divulgador da filosofia, nomeadamente através da revista Crítica na Rede, cuja ligação deixamos na descrição deste episódio. Além disso, quem quiser aprofundar os seus conhecimentos, o professor ministra online diversos cursos filosóficos com temas transversais à nossa existência comum, desde a moral, o conhecimento, a existência ou não de Deus, o belo e muito mais. Igualmente, deixamos nos créditos indicações para esses cursos, tão importantes como dar uma corrida ou fazer uma caminhada. Cuidar da mente, do espírito, da alma. É tão importante como cuidar do corpo. Invistam tempo em aprender. Não se distraiam. Despeço-me com alguns certos de alguns ensaios para que possamos refletir criticamente a nossa posição relativa no mundo, após o regresso da nave Artemis à Terra vinda do lado oculto da Lua. Começamos na página 167 com o ensaio Filosofia Trocada por Miúdos. Ora, nesta página, Desidério diz o seguinte: a filosofia atrai pessoas que gostam da aventura de pensar e que não têm medo de saber que não sabem. Mais à frente, para quem gosta de raciocinar, a filosofia é a coisa mais preciosa que temos. Muitíssimo mais preciosa do que a ciência, muitíssimo mais preciosa do que as artes, muitíssimo mais preciosa do que as religiões. Porque é na filosofia que ficamos frente a frente com as perguntas mais difíceis que os seres humanos são capazes de fazer. E não desistimos de tentar responder de maneira mais rigorosa possível, sem abandonar a nossa racionalidade comum, sem invocar autoridades, sejam autoridades religiosas, sejam autoridades científicas, seja até autoridades filosóficas. Permitam-me o comentário: pensar livremente, sem grilhetas, é de facto a mensagem que o professor Desidério Murcho nos lega e nos deixa aqui neste magnífico livro. Depois temos outro ensaio muito interessante que se designa justamente Todos os Sonhos do Mundo, nomeadamente aquilo que está na página 19 e que eu passo a citar. Ficamos assim perante um dilema. Ou consideramos que na nossa existência perene somos ainda suficientemente parecidos ao que hoje somos para que essa perenidade seja para nós não apenas relevante, mas fonte de sentido, ou consideramos que nessa existência seremos tão radicalmente diferentes que não o podemos sequer imaginar. Pouco mais à frente, ainda nesta página, a conclusão preliminar é que o sentido de uma vida humana ou a sua ausência pouco ou nada terá que ver com a mortalidade ou a imortalidade. Talvez aconteça apenas que a mortalidade nos faz olhar para nós de um ponto de vista mais lúcido. Mas daí não é cogente concluir que é a mortalidade a responsável pelo absurdo nas nossas vidas, se é que são absurdas.
Mais um comentário muito simples, enquanto leitor. É de uma beleza extraordinária este excerto porque nos permite colocar numa visão muito ampla e aberta sobre o que é que andamos por aqui a fazer. Finalmente, um ensaio também muito relevante que se chama A Verdade e que eu passo a citar alguns excertos. Sem a verdade, toda a conversa seria uma mera manifestação de subjetividades solipsistas e imunes ao erro, discursos paralelos sem triangulação possível entre si e a realidade. Na página 88. Sem validade não há argumentação, e quando não há argumentação, resta a manipulação e a força bruta de quem tem mais força. Força física, força económica e força política. A verdade não se submete à força nem à crença forte. Ainda na página 88. Se a verdade não existisse, não faria sentido exigir responsabilidades pelas nossas crenças, convicções ou opiniões. Exige responsabilidade porque podemos estar enganados. E podemos estar enganados porque a verdade pode não estar do nosso lado. Podemos pensar que sabemos quando não sabemos. Permitam-me um breve comentário. Já viram a quantidade de comentadores nos mass media que sabem de tudo? Fica a pergunta. Na página 90, a lucidez consiste em saber distinguir os casos em que a crença pode criar a sua própria verificação dos casos em que não pode fazê-lo. O otimismo é motivador e sem ele seria emocionalmente muito difícil enfrentar as arbitrariedades infelizes da vida. Contudo, para que o otimismo não se transforme em crendice irresponsável, é necessário determinar em cada caso se existe uma relação causal entre a crença e o seu objeto. Desvalorizar a verdade a favor da sinceridade e da força das convicções é uma ilusão perigosa, mas comum. Depois temos alguns certos na página 91 sobre aquilo que eu, enquanto leitor e observador deste mundo, considero a peste do século XXI, que é o egocentrismo. E como se perdeu a empatia e a compaixão. Mas o professor Desidério Murcho, na página 91, diz o seguinte: o egocentrismo é talvez a mentira mais comum da humanidade e seguramente a mais tentadora. A incapacidade para nos vermos exatamente como somos é uma incapacidade para ver a verdade. O egocentrismo implica uma luta perdida à partida contra a realidade e a verdade. E finalmente, terminando, uma vez que a nave Artemis há pouco tempo veio do espaço, um excerto muito interessante sobre a racionalidade e a Lua. Porque os desejos são suscetíveis de avaliação racional, precisamente porque dependem fortemente da realidade. Quem tiver o desejo de dar um salto até à Lua estará a albergar um desejo irracional, porque é impossível dar um salto até à Lua. Eu vou aqui interromper com uma mera observação. Obviamente que o salto até à Lua só poderia ser feito numa nave espacial, mas não é o caso. E continua a citação. Faz parte da vida racional a capacidade para modificar os nossos desejos em função da realidade conhecida. Quem descobre que alberga desejos impossíveis de concretizar e nada faz para os abandonar é irracional. Ler um café, beber um livro.
Um programa da Estante do Porteiro com João Nuno.